Galera, o segundo episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen foi uma bomba com toda a explicação do jogo do abate e do arco da migração à extinção. Eu já posso adiantar pra vocês que o anime fez um excelente trabalho de direção pra tentar deixar todo o episódio o mais dinâmico possível, com vários gráficos, tabelas, resumos, enfim, né, pra tentar ilustrar todo esse amontoado de informações, inclusive até mesmo os momentos em que o foco era apenas os rostos dos personagens. Deu pra perceber como a direção fez um trabalho muito bom em dar movimento e fluidez para as cenas, mesmo quando elas aparecem mexendo só o rosto ou a cabeça na cena, né? Quem dera se o One Punch Man tivesse tido a mesma oportunidade e o mesmo tratamento. Mas, mesmo com o anime facilitando muito a nossa vida para tentar entender o jogo do abate, ainda assim, esse foi um episódio extremamente denso e por isso a gente vai destrinchar tudo, detalhe por detalhe, do que foi passado nesse episódio de forma ainda mais simples para vocês. Eu pretendia postar esse vídeo ontem junto do lançamento do episódio, mas esse é um roteiro que eu precisei preparar com mais calma para conseguir explicar tudo da melhor forma possível pra vocês, beleza? Então vamos falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen agora, não antes de você deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e ainda ajudar a expandir o domínio desse canal. E aproveita também para clicar no botão de hypar esse vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas, beleza? Vamos lá! O começo do episódio mostra os feiticeiros conseguindo entrar na tumba da estrela e sendo recepcionados pela mestre Tengen. No mangá, a gente só descobre que ela era uma mulher depois, mas o anime deixou claro com a voz da personagem e os pronomes que são usados para se referir a ela nesse episódio e no episódio passado. Enfim, o primeiro detalhe a se comentar é como Tengen se refere ao Megumi, a Maki, o Yuta, o Choso e o Itadori, né? Todos eles que vão até ela, não pelos seus nomes, mas sim pelo que eles representam, principalmente as suas linhagens, né? Então ela chama eles de filhos do Zenin, descendente de Michizane, que era o antepassado em comum do Yuta com o Gojo, né? Isso foi dito lá no filme Zero, feto das pinturas da morte se referindo ao Choso e hospedeiro do Sukuna se referindo ao Itadori. Detalhe que a Yuki pergunta se não sobra nada pra ela e ela só foi ignorada, né? De fato, realmente não sobrou nada pra Betinha, coitada. Mas quem lê o mangá sabe por que a Yuki fez essa pergunta e por que também a própria Tengen tenta evitar conversar diretamente com ela. Em seguida, Itadori faz a pergunta mais indiscreta possível e pergunta por que diabos Tengen tinha aquela aparência bizarra. Tengen então responde que ela possui a técnica da imortalidade, mas que isso não impede o seu corpo de continuar evoluindo, por isso o seu corpo sofreu essa mutação. Ela inclusive comenta que o Itadori também ficaria com essa forma, com essa aparência, se ele tivesse 500 anos de idade. Então essa mutação não é algo exclusivo dela. E esse é um detalhe importante, galera, porque o próprio Sukuna possui uma certa semelhança com Tengen, né? Os dois possuem esses 4 olhos posicionados exatamente no mesmo lugar. Então parece que o corpo milenar do Sukuna também sofreu uma espécie de mutação com o tempo, mas não ao ponto de ficar igual ao Tengen, né? Mas isso ainda assim, né, foi um detalhe interessante, já que a Tengen se refere ao Itadori ficar dessa forma, o Itadori ele também sendo, né, muito parecido com o Sukuna, que de fato acabou ficando parecido com a aparência que o Tengen tem hoje. Além disso, Tengen também explica que por ela ter falhado em se fundir com a Riko Amanai lá no flashback do Gojo, isso fez com que o seu corpo ficasse dessa forma. Explicando melhor, a cada par de anos, a gente não sabe exatamente quantos anos, Tengen precisa se fundir com um novo receptáculo para manter o seu corpo na forma humana. Por isso, ela pretendia se fundir com a Riko Amanai no flashback do Gojo. Inclusive, um detalhe que não foi dito nem no anime nem no mangá, mas que a gente pode acrescentar aqui, é o fato da mestre Tengen sempre precisar se fundir com um receptáculo que seja um corpo feminino. Isso aconteceu com a Riko Amanai, ou no caso ela tentou fazer acontecer com a Riko Amanai, e isso não é por acaso. Ela sempre precisa se fundir com um corpo feminino, provavelmente, e isso só fica nas entrelinhas da história, provavelmente por ela ser originalmente uma mulher também. Mas enfim, como a fusão deu errado, o corpo de Tengen continuou evoluindo. E qual o problema disso? Que o Tengen, como ser humano, começou a transcender. Agora, a existência dela se tornou algo até imaterial que se espalhou por todo o Japão.
O corpo que a gente vê na tumba da estrela, que a gente vê os personagens conversando, nada mais é do que uma fração da existência dela que ainda existe e tenta resistir nesse corpo humano. E por estar transcendendo dessa forma, a existência de Tengen passou a se assemelhar muito mais à de um espírito amaldiçoado. E se aproximando da existência de um espírito, ela passou a ficar suscetível à técnica de manipulação de maldições do Suguru Geto, que hoje está em posse do Kenjaku. E qual o risco caso o Kenjaku consiga absorver Tengen, porque Tengen é a responsável por criar e reforçar as barreiras das escolas Jujutsu e barreiras que protegem todo o Japão de espíritos amaldiçoados. Então, se hoje é ruim sem ela, pode acreditar que seria muito pior sem ela. Claro que tudo isso ela vai explicando ao longo do episódio, né, meio que de forma fragmentada lá e cá, mas eu quis adiantar as explicações sobre ela para ficar mais claro e mais fácil de entender essa linha de raciocínio. Agora vamos entender o que o Kenjaku planeja. O objetivo do Kenjaku, de forma resumida, é forçar a evolução da humanidade por todo o Japão, elevando a energia amaldiçoada a um patamar jamais visto antes. Ele quer acelerar o processo de evolução da energia amaldiçoada. E para isso, ele precisa pegar a Tengen e fundir com toda a população do Japão. Galera, o Kenjaku é como um cientista maluco e megalomaníaco que gosta de fazer uma série de experimentos. Não é à toa que o principal experimento dele foi o próprio Itadori, e o que ele pretende fazer agora é fundir Tengen com toda a população do Japão. Fazendo isso, as consequências seriam imprevisíveis, mas com uma probabilidade muito alta de resultar num cenário catastrófico. Tengen deduz nesse episódio que se ela fosse fundida com um humano que não fosse um receptáculo compatível com ela, isso seria o suficiente para causar uma instabilidade na fusão, resultando numa reação em cadeia que desestabilizaria todas as outras pessoas com quem ela se fundisse. E por que diabos o Kenjaku faria um negócio desse? Porque ele não sabe ao certo o resultado de algo assim. Mais pra frente, ele até imagina que essa fusão possa resultar em outra coisa totalmente diferente, mas é essa imprevisibilidade que move a ambição do Kenjaku. Ele quer elevar a energia amaldiçoada do mundo a um patamar jamais visto, mas ele mesmo não sabe ao certo as consequências que esse experimento pode causar no mundo. É por isso que durante o episódio a gente vê uma barreira gigantesca passando pelo Japão como uma espécie de escaneamento gigante, sabe? E de forma figurada, os personagens, os feiticeiros dizendo que a humanidade vai fazer uma passagem para o outro lado. Não é como se todo mundo fosse morrer, mas todo mundo iria evoluir para uma existência maior, uma existência superior, totalmente diferente de antes. Esse é o objetivo do Kenjaku. E de que forma o Kenjaku pretende fazer isso? Através do jogo do abate. Galera, assim como dito no episódio mais de uma vez, o jogo do abate serve como um aquecimento para a migração à extinção. Quase que literalmente. Esse jogo foi criado para estimular a quantidade de energia amaldiçoada ao redor do Japão e usar essa energia como combustível para que o ritual da migração pudesse ser feito. Ou seja, conforme os feiticeiros atuais vão lutando e se matando, conforme o Kenjaku desperta novos feiticeiros, conforme feiticeiros milenares são trazidos de volta para participar do jogo, conforme espíritos amaldiçoados que ele soltou no final de Shibuya vão tocando terror e conforme até os humanos normais vão reagindo com medo e fazendo com que mais espíritos amaldiçoados apareçam e se fortaleçam, tudo isso em conjunto serve para aumentar e estimular a quantidade de energia amaldiçoada pelo Japão, como se fosse um literal aquecimento para a migração à extinção. Ele está literalmente gerando combustível para a realização desse processo. Agora, uma pergunta que pode surgir e que surgiu durante esse episódio também. Por que o Kenjaku não usou a técnica de transfiguração do Mahito para transformar humanos normais em feiticeiros ao redor de todo o Japão? Isso o Megumi pergunta nesse episódio e o Tengen responde, porque faltava energia amaldiçoada suficiente. Mahito era uma maldição muito jovem e sem experiência, então o Kenjaku teve que encontrar um outro método. Então o Kenjaku não tinha energia amaldiçoada suficiente para transformar os humanos em feiticeiros, mesmo que através da técnica do Mahito, e levaria uma vida para ele transformar e evoluir a humanidade uma pessoa de cada vez. Ele precisava de um atalho e esse atalho se chama Tengen. Fundindo a humanidade com Tengen, toda a humanidade evoluiria de uma só vez. Então,
Por que o Kenjaku não usou a técnica de transfiguração do Mahito para fundir o Tengen com a humanidade? Porque o Mahito e a técnica dele não eram fortes o suficiente para fazer uma fusão em escala nacional. O Mahito não tinha a experiência nem a força necessária para fazer algo assim. Ele precisava, no caso, Kenjaku precisava de mais energia amaldiçoada do que o Mahito tinha a oferecer, e por isso ele criou o jogo do abate. Agora, quanto às regras do jogo, galera, vamos ser sinceros, a gente não precisa se apegar muito a elas agora, porque a gente vai vendo elas serem colocadas em prática ao longo do que as coisas elas vão acontecendo. Algumas regras, os personagens, os feiticeiros, eles já discutiram durante esse episódio, mas isso a gente vai entendendo melhor durante os próprios episódios. O ponto principal é que eles precisam entrar numa das colônias, que são basicamente, né, as arenas onde acontece o jogo do abate, para salvar a irmã do Megumi Atsumiki. Além disso, os feiticeiros pretendiam matar o Kenjaku, mas Tengen explica que o Kenjaku não é o mestre do jogo, e por isso matar o Kenjaku não vai fazer o jogo ser encerrado. E por que o Kenjaku não é o mestre se foi ele próprio que criou o jogo? Vamos lá com calma. O jogo do abate, apesar de ser um negócio extremamente complexo e cheio de regras, ainda é resultado de uma técnica de criação de barreiras. Por isso que a gente vê, né, literais barreiras espalhadas por todo o Japão, porque aquelas são arenas onde acontecem o jogo. E como o Kenjaku foi capaz de criar uma barreira tão poderosa? Fazendo com que ele próprio ficasse na maior desvantagem possível. Quanto mais sacrifícios você fizer, mais poderosa será a sua técnica. É por isso que ele concedeu a possibilidade da galera poder aceitar ou não participar do jogo, mesmo que, né, por livre e espontânea pressão. É por isso que ele precisou avisar pessoalmente sobre o jogo para cada novo participante que despertou uma técnica amaldiçoada. Enfim, uma série de condições e restrições que o Kenjaku impôs a si mesmo para que ele pudesse realizar uma técnica de barreira tão poderosa e complexa como é o jogo do abate. Agora, voltando um pouco mais na cronologia da história, Tengen também afirma nesse episódio que isso tudo só foi possível graças à interferência de Toji Fushiguro. Tengen afirma que os 6 olhos, o receptáculo estelar e o próprio Tengen estão conectados pelo destino. O que isso significa na prática fica aberto a interpretações, mas fica implícito que um não pode existir sem o outro. O Tengen tem a função de estabilizar o Japão, o receptáculo estelar é a pessoa que precisa ser fundida com o Tengen para que ele possa continuar estabilizando o Japão, e o usuário dos 6 olhos é a pessoa que tem a função de proteger o receptáculo estelar para que ela consiga se fundir com o Tengen, nesse caso, o Gojo sendo essa pessoa 12 anos atrás. Por isso, o Tengen exemplifica dizendo que o Kenjaku tentou eliminar o usuário dos 6 olhos e o receptáculo estelar ainda quando eram bebês no passado, mas no dia da fusão com o Tengen, tanto o receptáculo estelar quanto o usuário dos 6 olhos apareceram mesmo assim. A gente não tem muitos detalhes dessa parte da história, então isso pode indicar 2 cenários possíveis. O primeiro deles é que depois do Kenjaku assassinar os dois quando eles ainda eram bebês, anos se passaram e um novo receptáculo estelar e um novo usuário dos 6 olhos nasceram, cresceram e efetivaram a fusão. E o segundo cenário é que logo depois do Kenjaku matar eles dois, outra garota já nascida e crescida passou a ser o novo receptáculo estelar e outro membro do clã Gojo, já adulto, herdou a técnica dos 6 olhos. Mas enfim, novamente, a gente não tem muitos detalhes quanto a isso, então meio que, né, fica aí essas interpretações. Enfim, mesmo o Kenjaku tentando interferir no destino desses 3, ele não conseguiu mudar o resultado. O único que conseguiu fazer isso se chama Toji Fushiguro, quando matou o receptáculo de 12 anos atrás, chamada Riko Amanai. Tengen explica que pelo fato do Toji possuir uma restrição celestial, ele possui 0 de energia amaldiçoada e por isso ele foi como um intruso que conseguiu quebrar esse fluxo do destino e essa conexão entre esses 3 indivíduos. É uma explicação meio abstrata, então a gente mais uma vez é livre para interpretar da forma que a gente quiser, não precisa se apegar muito a isso. O ponto é que, com a interferência de Toji Fushiguro,
Tengen não conseguiu se fundir com o receptáculo estelar, já que ele matou a Riku Amanai, e por isso Tengen começou a evoluir. O Gojo terminou selado e o mundo está prestes a ir pro buraco. Então é como se o Toad tivesse interferido no próprio fluxo do destino por ser alguém que não segue as mesmas regras que os feiticeiros Jujutsu. Mas, mais uma vez, vocês podem interpretar isso de forma literal, figurada, tanto faz. E falando em Gojo, outro objetivo dos feiticeiros era saber como libertar o Gojo do selamento. Tengen explica que Kenjaku conseguiu o reino da prisão sabe-se lá aonde fora do Japão, mas coincidentemente, e sabe-se lá como também, o Tengen possui um segundo reino da prisão, no caso, a porta de trás do reino da prisão. Ainda assim, só o Kenjaku é capaz de libertar o Gojo, já que ele tem a porta da frente do reino da prisão, mas existem algumas formas de abrir a porta de trás. Primeiro, através da lança celestial invertida usada pelo Toad no passado, que era capaz de passar qualquer técnica amaldiçoada, e a corda negra usada pelo Miguel em Jujutsu Kaisen Zero. Porém, as duas ferramentas foram destruídas ou escondidas pelo próprio Gojo e por isso eles não podem usar nenhuma delas e ficaram na merda. Mas, coincidentemente, de novo, existe uma feiticeira milenar no jogo do Abate chamada Anjo, que inclusive, galera, ficou lindíssima demais na adaptação feita pelo Estúdio Mapa, principalmente na cena do trailer em que ela aparece em movimento durante a animação, né? E que possui uma técnica capaz de anular ou expurgar qualquer efeito de técnicas ou objetos amaldiçoados, incluindo o reino da prisão. Os feiticeiros só precisam encontrar e convencer essa mulher a ajudar a libertar o Gojo do seu selamento. E agora, cada feiticeiro terá a sua missão. Yuki Tsukumo e Choso se candidatam a permanecer na tumba da estrela para proteger o Tengen quando o Kenjaku aparecer. A Yuki, né, dizendo que ainda tem assuntos pendentes com o Tengen, que a gente vai entender melhor depois, e o Choso querendo enfrentar o seu próprio criador, nesse caso, o seu próprio pai, Kenjaku. Maki pretende ir até a base do clã Zenin, pegar ferramentas amaldiçoadas para armar os feiticeiros. Eu nem vou falar nada sobre isso, vocês sabem o que vem por aí. Itadori e Megumi vão atrás de Hakari Kinji, o estudante do terceiro ano, que, segundo Yuta, é ainda mais forte do que ele, apesar da Maki discordar nesse episódio, e o Yuta pretende ingressar no jogo logo de cara para ir coletando informações. Galera, mais uma vez o Estúdio Mapa fez um excelente trabalho e deu um show de criatividade explicando tudo isso da forma mais ilustrativa e variada possível, inclusive até com um resumão no final do episódio com toda a linha de raciocínio em ordem cronológica, desde a interferência do Toad até o plano do Kenjaku sendo colocado em prática agora e o papel que cada feiticeiro que aparece nesse episódio vai ter durante esse arco. Não tem muito o que comentar além disso a respeito da animação desse episódio, já que o episódio inteiro foi só diálogo, mas o Estúdio Mapa tá de parabéns. Até aquele contorno colorido dos personagens estava lindo de ver. Da minha parte, eu também tentei fazer o melhor possível para explicar tudo e por isso a única coisa que eu te peço é o seu like mais uma vez, a sua inscrição no canal com o sininho ativado e o botão de hypar esse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos tentar ajudar a explicar cada vez mais pessoas espalhando esse vídeo por aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo sobre o capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen Modo logo mais e semana que vem com o episódio 3 da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau!